Olá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre autofiscalização para estabelecimentos veterinários. Eu me chamo Raquel Braga, sou médica veterinária e estou como gerente técnica no Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás. Bom, vou abordar nesses slides um pouco sobre os estabelecimentos veterinários, a diferenciação entre consultório, clínico, hospital veterinário, quais são seus componentes, a atuação profissional, em conjunto, o uso dos documentos e também do checklist. A ideia é não só abordar o checklist, mas principalmente a atuação do RT. Assim, o profissional vai entender o contexto de sua existência dentro do estabelecimento e poder fazer o preenchimento do checklist de forma adequada. Então, vamos lá. Bom, primeiro aqui destaco a resolução 1275 de 2019 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Essa resolução, ela traz requisitos, exigências para esses 4 tipos de estabelecimentos, seja ambulatório, consultório veterinário, clínicas e hospitais veterinários. Então, ela classifica esses 4 estabelecimentos como estabelecimentos médicos veterinários. Então, sendo unidades onde são realizados quaisquer tipos de intervenção médico-veterinária. Quando se fala um pouco sobre consultório veterinário, no seu artigo 5º, ele traz tanto as permissões quanto as vedações. Então, em um consultório veterinário é passível consulta clínica, realização de procedimentos ambulatoriais, vacinação de animais, mas é vedado a realização de anestesia geral, de procedimentos cirúrgicos e de internação. E, em alguns casos, é permitida a utilização de sedativos e tranquilizantes, mas sempre feito sob supervisão de médico veterinário. Nesse caso, seria com o objetivo de, por exemplo, fazer uma sedação de um animal um pouco mais agressivo, né? Então, utilizado nesses casos. E lembrando que a anestesia geral é proibido. E quais são os critérios obrigatórios para o funcionamento de um consultório? Então, no mínimo, ele tem que ter uma recepção e espera. Se há também um pet shop, essa recepção, ela pode ser dentro do estabelecimento, eu não preciso ter um acesso em separado para essa recepção. Um arquivo médico, então o profissional ele pode utilizar tanto um arquivo virtual, né, um prontuário virtual, quanto prontuário físico. Se for físico, deve ter um armário específico, né, de preferência chaveado para esses documentos. Recinto sanitário, que pode ser compartilhado, né, caso esteja em um local, em área comercial, então pode ser compartilhado. Só lembro aqui que o sanitário, ele não pode, eu não posso passar por uma área técnica, por exemplo, por dentro do consultório para ir para o sanitário de uso público. Obrigatoriamente tem que ter uma balança para pesagem dos animais, e tem que ser uma balança específica, e sala de atendimento, que seria a sala do consultório. Bom, nessa sala de atendimento, o básico são mesa impermeável, então uma mesa adequada para fazer o atendimento, a pia de higienização, eu tenho que ter uma unidade de refrigeração, ou seja, uma geladeira específica para a guarda de medicamentos e também de vacinas, medicamentos que sejam refrigerados, e um armário organizador. Lembrando que esse armário, se eu utilizar de medicações controladas dentro do estabelecimento, esse armário ele deve ser chaveado. Já a clínica veterinária. A clínica, pela resolução 1275, ela me traz aí algumas distinções, a depender do serviço a ser realizado pelo estabelecimento. Então, se essa clínica, ela opta em realizar, por exemplo, procedimento cirúrgico e internação, ela pode ter o setor de atendimento, o bloco cirúrgico, a internação, né, e o setor de sustentação. Lembrando que essa internação, o profissional ele pode optar em realizar internações diurnas, a depender do serviço prestado, e internações em período integral. Para isso, caso eu opte por um período integral, por exemplo, obrigatoriamente eu preciso de um quarto do plantonista. E aqui a resolução também deixa claro, que eu posso ou não realizar cirurgia, eu posso ou não realizar internação. Então, depende um pouco do meu interesse como prestador de serviço. E quais são, então, os critérios obrigatórios de funcionamento dessa clínica? Eu tenho que ter uma recepção espera, assim como eu falei lá para o consultório, o arquivo médico, o recinto sanitário, a balança, a sala de atendimento e o setor de sustentação. Esse é o básico. Se eu quero fazer, por exemplo, uma clínica com vários consultórios, né?
Eu tenho lá um consultório para para cardiologia, um consultório para hemato, um consultório, então, para especialidades distintas, essa seria uma estrutura básica. Agora, se eu quero incluir um centro cirúrgico, pois eu vou fazer cirurgias eletivas, seria um outro tipo de prestação de serviço. Ah, não, eu também quero, eu não tenho domínio da técnica cirúrgica, eu quero só fazer atendimento e internação, seria mais outra opção. E dentro disso, eu ainda poderia optar entre internação diurna e integral. Ou eu posso ter uma clínica completa com toda essa estrutura. A sala de atendimento, né, no mesmo formato lá do consultório veterinário, tem que ter mesa impermeável, pia de higienização, a unidade de refrigeração, armário organizador. O setor de sustentação, que é válido para qualquer tipo de clínica definida. Eu tenho que ter uma lavanderia. Caso eu opte por terceirizar o serviço, eu tenho que ter um contrato específico disponível no estabelecimento, né, feito com uma empresa que faça a lavagem e esterilização desses utensílios ou panos utilizados. Tem que ter um depósito para material de limpeza, um ambiente de descanso e alimentação do profissional, caso eu faça, nesse caso de descanso, principalmente para plantonista, né? Sanitários, estocagem de materiais e medicamentos e a unidade refrigerada. Essa unidade refrigerada aqui no caso seria para a guarda de animais mortos, ok? Então seria o freezer para a guarda de animais mortos. E aí, pensando nas opções de serviços, nós temos o centro cirúrgico, que ele deve conter o ambiente para preparo do paciente, contendo mesa impermeável, o ambiente de recuperação do paciente, um ambiente de antisepsia e paramentação, a sala de lavagem, esterilização e a sala cirúrgica. Então, com isso, eu monto o bloco cirúrgico. Lembra que a resolução ela traz lá em detalhes quais são os equipamentos necessários, ok? Para a composição desse bloco cirúrgico. E a internação, qual seria o básico? Eu tenho que ter uma mesa impermeável, uma pia de higienização, um ambiente para higienização do paciente, caso seja necessário, baia, box ou outras acomodações individuais, o armário para guarda de medicamentos e materiais descartáveis e o sistema de aquecimento para o paciente. Lembro vocês que na clínica é facultado, é opcional, a realização de internação de doenças infecto-contagiosas, ou seja, fica a critério do estabelecimento prestar esse serviço ou não. Caso ele preste, essa mesma estrutura eu tenho que ter para a sala também de infecto-contagiosa, ok? Já o hospital veterinário, no artigo 10, ele define o que é um hospital veterinário. Basicamente, se a gente for pensar de forma macro, a diferenciação entre uma clínica completa, que tem toda aquela estrutura citada, e um hospital veterinário, seria o atendimento ao público em período integral obrigatório, ou seja, 24 horas por dia eu tenho que fazer atendimento ao público. Consequentemente, eu tenho uma estrutura física um pouco mais elaborada. Então, eu tenho um setor para diagnóstico, obrigatoriamente eu tenho que fazer internação de infecto contagiosa. Então, eu tenho uma estrutura um pouquinho mais elaborada. Então, os hospitais veterinários devem possuir os mesmos itens citados para a clínica, com cirurgia e internação, e também esse setor de diagnóstico. Esse setor de diagnóstico ele deve ser composto pelo serviço e sala de radiologia veterinária, ultrassonografia, equipamentos laboratoriais básicos e eletrocardiografia veterinária. Todos os equipamentos, né, e a forma como deve ser prestado o serviço estão dispostos na resolução. Nesse QR Code, você encontra a resolução na íntegra, ok? Encontra tanto nesse QR Code, tanto no site do Federal, no link lá de legislações. Falando um pouco sobre os atores nos estabelecimentos veterinários, né? Às vezes, há uma certa confusão sobre a atuação dos profissionais com relação ao responsável técnico nesse estabelecimento. Então, dentro do estabelecimento veterinário, nós temos o veterinário e plantonista, tem aquele profissional que está ao longo do dia prestando atendimento veterinário, dando auxílio aos animais que estão internados, ou aquele profissional que está fazendo cirurgia, ou o profissional que está fazendo o diagnóstico por imagem lá no consultório, lá no hospital. Então, nós temos ali a figura do profissional prestador de serviço, ou até mesmo daquele plantonista, que a ação dele é atuar no atendimento deste paciente. Temos os enfermeiros e auxiliares, aqui alguns até mesmo com curso de auxiliar veterinário ou treinados pelo veterinário, né, no auxílio
da realização do procedimento cirúrgico, com o instrumental, higienização de salas, né, a recepção desse animal. Lembrando que enfermeiros e auxiliares, eles devem estar sempre sob a supervisão de médico veterinário. E os estagiários, que são os graduados em medicina veterinária, né, que fazem aí também um certo papel de auxílio ou enfermagem, junto com esses enfermeiros e auxiliares. E também sempre sob supervisão do médico veterinário. Lembro vocês que uma das infrações que estão sendo verificadas em fiscalização, principalmente de final de semana ou de início de manhã, são profissionais que deixam a clínica ou o hospital sob a responsabilidade de estagiários. Isso é proibido, ok? Previsto no Código de Ética. E também, claro, que é um exercício legal da profissão. O cargo de responsável técnico de estabelecimentos veterinários é exclusivo do médico veterinário e o mesmo possui responsabilidade ética e civil. Então, pensando nessas figuras, quem é o RT? É claro que um profissional que faz o atendimento no estabelecimento, ou que é o proprietário do estabelecimento, ele também pode assumir a função do RT. Ele é como um líder dentro do estabelecimento que define ali parâmetros, define padronização no procedimento. E, claro, tem a observância do atendimento da legislação. Então, para atividade no ramo de estabelecimentos veterinários, o médico veterinário deve, primeiro, que estar presente em tempo integral na clínica 24 horas, nos hospitais e também quando há internação em tempo integral. Mas, Raquel, essa é uma função do RT, não poderia ser do plantonista? Também, tá? Ele pode ser designado, assim como pode ser designado um plantonista. A ideia é que se assegure que tenha um profissional habilitado para estar dentro do estabelecimento nessas situações. Respeitar o Código de Defesa do Consumidor e ter sempre ele à disposição. Garantir que todas as atividades realizadas por auxiliares e ou estagiários sejam supervisionadas, conforme eu falei anteriormente, sempre com supervisão. Exigir que os médicos veterinários, auxiliares ou estagiários estejam adequadamente uniformizados quando do atendimento. Lembre-se que eu falei sobre a padronização, né? Então fica deselegante para a estrutura, para aquele estabelecimento, um profissional atender de gola polo, o outro de camisa, o outro, às vezes a gente encontra até profissionais aí de forma esdrúxula fazendo atendimentos ou até mesmo cirurgias sem camisa. Então é necessário seguir uma padronização, é necessário fazer um atendimento e ter uma postura para atendimento padronizado dentro do estabelecimento. Notificar as autoridades sanitárias das ocorrências de interesse para a saúde pública. Né? Então, casos suspeitos, por exemplo, de leishmaniose, de outras doenças que sejam de interesse da saúde pública. Exigir que os médicos veterinários que atuam no estabelecimento estejam devidamente registrados no conselho. Lembro vocês que um profissional que se formou em medicina veterinária e ele não se registra no conselho de veterinária, ele está exercendo ilegalmente a profissão de médico veterinário. Okay? E o responsável técnico tem essa função de supervisão da equipe. Logo, só poderia trabalhar no estabelecimento um profissional devidamente habilitado, tendo sua carteira profissional. Se envolver as atividades relacionadas à higiene do ambiente, estabelecendo um programa de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde. Então, a elaboração, ela não necessariamente precisa ser a função do RT. Eu posso designar isso a uma empresa contratada para fazer esse plano de gerenciamento de resíduos, mas a implementação, obrigatoriamente, é uma função do RT. Dentre outras, aqui eu listei apenas algumas. Importante também relatarmos sobre a importância do profissional, principalmente do RT, não tiro aqui também a responsabilidade dos demais, mas principalmente do RT, de certificar que as propagandas do estabelecimento atendem o que está previsto na legislação, tanto no Código do Consumidor quanto no Código de Ética. Por exemplo, é permitido propagandas que tenham informação verídicas, né, de forma clara, leal, contra práticas abusivas ou impostas na prestação ou fornecimento de serviços, que evite interpretação errônea ou dúbia. E claro que é proibido realizar consulta ou diagnóstico ou prescrição de tratamento por meio de veículos de comunicação de massa, expor imagem de pacientes em procedimentos, até mesmo sem autorização do tutor, é sempre obrigatório a autorização do tutor para se expor imagens de pacientes, divulgar valores de serviço, divulgar que está sendo feito gratuito e até mesmo autopromoção. Responsabilidade ética e civil do médico veterinário. Então, a resolução CFMV
1321, de 24 de abril de 2020, institui sobre a documentação necessária sobre modelos de documentos a serem implementados no âmbito da clínica médico-veterinária, então, no momento de uma consulta, de um procedimento cirúrgico, de uma internação. Bom, e quais seriam esses documentos intitulados por essa resolução? Atestado ou declaração de óbito, atestado ou declaração de vacinação, atestado sanitário, carteira de vacinação, prontuário médico veterinário e os termos de consentimento. No artigo 3º, traz lá que os documentos emitidos por médicos veterinários, eles comporão o prontuário do paciente e devem ser, excetuados os atestados sanitários, os prontuários e as carteiras de vacinação, eles devem ser emitidos sempre em 2 vias, ser legível, ser datado, conter os seguintes dados e informações: nome completo, assinatura do veterinário, número de inscrição, o endereço, o telefone e o e-mail do estabelecimento, se for identificar o estabelecimento, conter a descrição do histórico do paciente, conter informações que permitam a identificação do paciente e os dados do responsável pelo animal. Então, isso é um básico num documento veterinário. É função exclusiva do médico veterinário atestar a sanidade, vacinação e óbito do animal, né? Algo que é privativo do profissional. Para os pacientes em internação, os documentos devem sempre ser assinados pelo profissional responsável pelo ato e é admitido veicular nos documentos apenas o logotipo do estabelecimento, sendo proibida a utilização de propagandas, publicidades, né, de produtos, serviços. Então, esse é um modelo do termo de consentimento livre e esclarecido para a realização do procedimento terapêutico de risco. Todos esses termos de consentimento livre e esclarecido são assinados pelo tutor, pelo dono do animal. Ou seja, é, é uma forma de se confirmar que o tutor ele teve o esclarecimento, ele teve a orientação sobre aquele ato. Nesse caso, um procedimento terapêutico de risco. Atestado de vacinação. Então, quando for necessário, né, se atestar uma vacinação, esse documento já é assinado pelo médico veterinário. Um atestado de óbito, também assinado pelo médico veterinário. Um atestado sanitário, aqui também utilizado até mesmo para viagens, né? Viagens dentro do país ou para fora do país. Então, é onde eu atesto o estado sanitário desse animal, também assinado por médico veterinário. Prontuário. Aqui relato a importância desse prontuário. Eu falei inicialmente da necessidade de você ter um arquivo físico ou até mesmo um arquivo online, virtual, desses documentos do paciente, né? Porque são esses documentos que certificam qual procedimento foi adotado no animal, qual a suspeita clínica, qual a situação do animal no momento da consulta, o que foi feito no momento da cirurgia ou da internação. Certifica, garante que o procedimento foi adotado. Isso, então, é uma segurança para o profissional e para o tutor. Então, deve conter data, horário, local onde foi realizado o atendimento. Pensa-se num prontuário como um histórico do animal, né? Tudo que foi realizado no animal, cópia de exames, isso deve ficar no prontuário. Ter a identificação do médico veterinário atendente, precisa ser munido de relatos, informações prestadas pelo proprietário ou tutor do animal, conter observações sobre o estado geral do animal e os parâmetros mensurados, deve ser emitido e assinado privativamente pelo médico veterinário, relatar os achados importantes obtidos por meio do histórico do animal, anamnese, exame clínico, laboratorial. Então, deve conter tudo ali relativo ao atendimento feito com esse paciente. Indicar um diagnóstico presuntivo ou conclusivo, não deve ter rasuras ou emendas, deve relatar e detalhar cronologicamente as informações e dados acerca dos atendimentos ambulatoriais e clínicos, relatar vacinações, exames, intervenções cirúrgicas e deve garantir também a autenticidade e a veracidade das informações. Bom, se você quer dar uma lida na resolução 1321, que trata sobre os documentos veterinários e tem todos esses modelos que eu citei aqui na palestra, tem aí o QR Code ou até mesmo o link do site do Conselho Federal. Só acessar esse QR Code que você já consegue baixar essa resolução. Falando um pouquinho agora sobre as boas práticas, né? Um pouquinho sobre plano de gerenciamento de resíduos. Na própria resolução 1275, ela normatiza lá no artigo 5º, em que ela fala das boas práticas de funcionamento do estabelecimento veterinário, ela fala da necessidade em se dispor de um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Talvez seja até um pouco estranho falarmos disso na veterinária, porque nós não temos muito conhecimento nessa área. Na verdade, não nos soa tão familiar.
Mas o gerenciamento de resíduo, né, e até mesmo a saúde ambiental faz parte do elo da saúde única, que é também uma competência do médico veterinário. E isso não pode ficar distante até mesmo dentro do estabelecimento veterinário, em que os resíduos gerados são de responsabilidade desse médico veterinário, desse responsável técnico, de toda a equipe ali atuante. Então, o objetivo é reduzir, reaproveitar e reciclar, podendo, em muitos casos, representar uma redução nos custos diretos e indiretos para a instituição prestadora de serviços veterinários, bem como assegurar a relevância das medidas relativas à segurança do sistema de gerenciamento de resíduos, no tocante ao usuário do serviço de saúde, ao trabalhador e ao meio ambiente, então a todos os envolvidos. Vejam vocês essa matéria do G1. Frascos de coleta de sangue são descartados perto de lago às margens da BR-060. Vejam o risco disso, tanto de contaminação de solo, contaminação desse lago. Sabe-se lá o que continha nesse sangue? Será que teria alguma agente transmissível, né? Essa contaminação do solo, esse próprio vidro, que quanto tempo iria demorar para se decompor. Então, pensem em tudo isso, né? A forma como o descarte irregular, ele pode ser danoso, ele pode ser danoso ao meio ambiente e à população. E será que a realidade é muito distante nos estabelecimentos veterinários? Em fiscalização, a gente nota que nem tanto. Então, eu tenho desde uma manutenção inadequada dentro do estabelecimento, né, uma mistura de resíduos e que muitas das vezes eu estou remetendo resíduos contaminantes, né, possíveis contaminantes, para um descarte inadequado. E para isso a gente precisa saber um pouco sobre esse assunto, né? A gente tem uma distinção aí, uma divisão dos resíduos por grupos. No grupo A, nós temos, e essas são as logos, tá? Digamos, as imagens ilustrativas de cada grupo. No grupo A, nós temos, então, resíduo biológico infectante. No grupo B, resíduo químico. No grupo C, rejeito radioativo, que é um pouco mais difícil de encontrar na nossa área, né? Basicamente, estaria envolvido aí com radiologia. No grupo D, resíduo comum. E no grupo E, resíduo químico. Então, no grupo C, seria se eu presto serviço de radiologia, aí sim eu teria esse resíduo envolvido. Mas, normalmente, na clínica, no hospital veterinário, eu tenho ali o grupo A, B, D e E. Entrando um pouquinho em cada grupo. Então, o grupo A, ele é dividido em vários subgrupos, tá? Eu não vou entrar tanto em detalhes, aqui eu quero trazer apenas uma noção geral. E se vocês precisarem, no nosso site tem lá materiais disponíveis sobre o assunto. Então, o que são? São resíduos com agentes biológicos, né, que podem apresentar risco de infecção devido a algum nível de virulência ou concentração. Exemplos disso são carcaças, descarte de vacinas de micro-organismos, resíduos de clínicas curativos, bolsas de transfusão, animais mortos, dentre outros. Então, tudo isso eu devo considerar como grupo A e logo eu devo acondicionar em sacos branco leitoso, identificado, ou vermelho. O mais comum é a gente ver no saco branco leitoso. E o grupo B, que é o resíduo químico? Então, são os resíduos com substâncias químicas com risco à saúde pública ou ao ambiente. Por exemplo, hormônios antimicrobianos, citostáticos, reagentes químicos, né? Então, tem uma forma adequada de se armazenar esse tipo de resíduo, que seria no saco amarelo devidamente identificado. Já o grupo C, que é o do rejeito radioativo, é qualquer material que contenha radionuclídeo em quantidade superior aos limites para eliminação específicos nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, resíduos que contenham radionuclídeo que possam originar dos grupos A, B ou D, acondicionados em recipientes de chumbo, rejeitos radioativos. Então, como acondicionar, a gente tem que seguir o que está nas normas do CNEM. O grupo D já são resíduo comum. Aqui nós temos a distinção de dois, né? Tanto o reciclado quanto o resíduo reciclado e aquele que não é reciclado. Então, os resíduos não apresentam risco biológico, químico, radioativo à saúde pública e ao meio ambiente. Então, nós temos alimento, papel, papelão, sujeira, então desde o orgânico quanto o reciclado. E o acondicionamento é em saco preto ou naquele saco azul convencional. Já o infectante é o grupo E. Aqui ficou errado, tá, pessoal? Não era resíduo químico, mas sim rejeito pérfuro cortante.
Esse grupo E, ele basicamente são os materiais pérfuro-cortantes ou escarificantes. Então, são lâminas, seringas, agulhas, ampola de vidro, lâmina de bisturi, lancetas. E às vezes o que a gente encontra é o pessoal mesclando, jogando o resíduo do grupo A também aqui no do grupo E, que é de pérfuro-cortante. E normalmente a gente faz o descarte dele em caixa específica, né, para esse tipo de resíduo. E o Conselho Federal ele desenvolveu um material específico sobre plano de gerenciamento de resíduos que traz aí diversas orientações. Todas essas explicações foram retiradas desse manual. Está disponível nesse QR Code, ok? Continuando nas boas práticas, então falamos ali sobre plano de gerenciamento de resíduos, né? Mas o que são as boas práticas de funcionamento? Então, são componentes da garantia da qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados, né? E o artigo 15 da resolução, ela trata basicamente sobre isso. Fala sobre a necessidade de controle de temperatura de geladeira de vacinas, sobre o plano de gerenciamento de resíduos, sobre o armazenamento de produtos veterinários, seja refrigerado ou não, manutenção de medicamentos controlados em local chaveado, limpeza e higienização das salas e vários outros. Aqui listei apenas alguns. Mas pensando nisso, o que a gente detecta na prática? O que a gente detecta na rotina de fiscalização com relação às boas práticas? Vejam vocês essa geladeira. Então, nós temos desde armazenamento conjunto de alimentos e materiais de uso veterinário, que é proibido. Não, a geladeira ela tem que ser exclusiva para medicamentos e vacinas. Excesso de gelo no congelador, o que pode ali, diminuir a temperatura, principalmente próximo ali a essa primeira prateleira. Então, eu posso ter uma temperatura totalmente diferente do restante da geladeira. Ou, dependendo da quantidade de gelo, posso até ter uma modificação da temperatura geral. Aqui um frigobar é pequeno. Desorganização no interior do refrigerador. O ideal é que esse termômetro ele esteja centralizado no local onde estão as vacinas. Eu não posso colocar aí um termômetro na porta, onde ele vai verificar a temperatura que está naquele ambiente, e não no local onde estão as vacinas. Lembro vocês que pela RDC, pela legislação da Anvisa, desculpa, pela legislação, pelo Manual da Rede de Frios do Ministério da Saúde, frigobar não é recomendado como uso no acondicionamento de vacinas. Okay? Mas, como não temos uma legislação específica para a veterinária, o Conselho ele não proíbe, mas não recomenda. Outra situação, então, ó, vejam vocês essa geladeira, produtos na porta. Aqui eu já não tenho alimentos, mas eu tenho medicamentos na porta da geladeira. A porta da geladeira certamente é um local onde eu tenho uma refrigeração reduzida, tá? Então, isso pode influenciar aí nessa refrigeração desses insumos. Termômetro na porta novamente, tá errado. Ele deveria ficar aqui, ó, na primeira ou na segunda prateleira. Seringas já utilizadas sendo colocadas dentro da... Isso aqui deveria ser descartado, eu não posso reutilizar insumo. Armazenamento de material biológico e vacinas. Medicamentos abertos sem identificação do material e da data de abertura. Tá? Então, irregular, ó. Eu mantenho o produto dentro da caixa, a caixa impede refrigeração. Esse produto deveria estar na prateleira, ok? Outros casos, ó, vejam vocês, aqui não mais geladeira, mas com relação à organização dos ambientes. Então, eu tenho armazenamento de produtos de limpeza, em conjunto com materiais de uso veterinário, falta de limpeza, materiais abertos, sem cuidado no armazenamento, falta de identificação de insumos, tá? Então, isso aqui mostra para mim um ambiente desorganizado, que não necessariamente eu sei ali o que é utilizado ou não. Outra situação, ó, sendo aqui um bloco cirúrgico, tá? Então, produtos de limpeza junto com materiais de uso veterinário, ambiente está poluído, né? Tem muito papel, né? Falta uma organização, materiais abertos sem identificação. Então, tudo isso tem que ser verificado. Outro caso é um consultório veterinário, que é o banheiro do consultório. Vejam vocês a organização desse consultório. Outra situação, né, uma sala para realização de raio-x. Tem uma sala de exame diagnóstico inapropriada, né, e em desacordo com a legislação vigente. Eu não tenho aí nem a barreira de proteção necessária, uma sala um pouco que improvisada, pequena.
Equipamentos de proteção em condições de uso e correta proteção do manipulador, é um espaço reduzido, uma movimentação e circulação de ar deficiente. Outra situação, né, uma desorganização, vejam ali que eu estou mantendo um animal, é uma estrutura pequena, parece um banheiro readequado e com resíduos, né, objetos em locais indevidos, eu, consequentemente, contribuo com uma movimentação, uma circulação de ar reduzida. Né? Então, a gente tem que observar tudo isso. Isso faz parte das boas práticas dentro de um estabelecimento veterinário. Olha essa mesa, que não é impermeável, né? Então, eu fiz uma adaptação de uma mesa utilizando uma base de madeira com metal. Incorreta. Lembram vocês que eu falei lá da mistura de resíduos? Então, olha aqui, ó. Eu tenho desde saco plástico, seringas, que não deveriam estar aqui, luvas, então tudo no mesmo, no mesmo lixo, que está incorreto, no mesmo descarte. E qual seria a prática adequada? Então, vejam vocês, é um ambiente com aspecto limpo, com uma pia organizada, com produtos identificados. Ali, é claro, eu deveria ter, além do nome, eu tenho que ter identificação de quando o produto foi colocado naquele frasco, a data de validade, por quanto tempo ele pode ser mantido nesse frasco. Então, tem que ter um ambiente limpo. Os resíduos, eles devem ser descartados da forma adequada, ok? Eu devo ter uma identificação adequada dos resíduos. E com relação ao checklist de autofiscalização. Então, falei para vocês aqui de uma forma macro, né? Pensando de uma forma macro, a atuação desse responsável técnico. Então, desde uma atuação com relação à equipe, padronização dos procedimentos, da atuação da equipe, até mesmo das boas práticas, de verificação dos ambientes, se a estrutura física está condizente com o que é obrigatório, se é implementado boas práticas de limpeza, higienização, organização, controle dos medicamentos que são utilizados, da geladeira, se a geladeira de vacina ela está adequada, mas se a temperatura está fora de 2 a 8 graus, está errado. Então, tudo isso deve ser verificado pelo responsável técnico. E pensando nisso, o Conselho ele disponibilizou checklists de autofiscalização para os profissionais atuantes nos estabelecimentos veterinários. Então, é fácil de rápido preenchimento e auxilia na organização e manutenção das atividades envolvidas pela empresa. Qual que é a ideia aqui? É oferecer para o empresário, para o profissional, uma ideia, um roteiro de como é feita uma fiscalização do conselho. Logo, se ele se autofiscaliza, consequentemente, eu sei quais são as exigências impostas pelo conselho. Logo, em uma fiscalização, eu já sei quais as medidas eu devo adotar e, consequentemente, em uma fiscalização, eu não vou ser autuado, porque eu tomei as medidas preventivamente, ok? Então, a ideia é que haja uma aproximação da relação entre empresa, profissional e conselho. Então, vamos lá, destrinchando um pouco sobre o checklist. Ele tem uma primeira parte sobre referente à empresa. Aqui trata desde se a empresa está com registro ativo no conselho, lembro vocês que se a empresa solicitou algum tipo de suspensão de registro, obrigatoriamente ela tem que solicitar uma reativação do registro para estar adequada, para que ela atenda a legislação. Nós não temos ali a possibilidade de uma empresa suspensa estar regular. Okay? Ela tem que estar com registro ativo no conselho para estar regular. Dados da empresa, elas estão de acordo com a Receita Federal. O que isso significa? Que os dados cadastrados no conselho, eles devem estar sempre atualizados. Logo, se houve uma mudança de endereço, se houve uma mudança de sócio, se houve uma mudança de razão social, o empresário ele deve encaminhar esse documento ao conselho para que seja feita a atualização cadastral. Em caso de consultório no CPF, o documento é o alvará de funcionamento na prefeitura. Então, se houve uma mudança de endereço, principalmente com relação ao endereço. Possui a RT homologada pelo Conselho? Então, além do registro regular, ativo, eu tenho que também ter a RT homologada. Né? Então, são os dois documentos relativos à regularidade da empresa no Conselho. Prazo de validade de uma RT é de, no máximo, 1 ano. Ok? Então, deve-se ficar atento aí à validade. Às vezes, passa despercebido e essa anotação acaba vencendo e o profissional ou a empresa podem ser autuados por essa validade, por estar vencida. Ok? Então, o prazo máximo é de 1 ano,
mas lembro vocês que é necessário fazer a renovação anual. Essa renovação hoje ela já pode ser feita no sistema online do CFMV. Todas as atividades previstas no contrato social têm responsável técnico? O que isso significa? Que eu posso fazer uma inclusão de nova atividade do estabelecimento, ou, por exemplo, eu iniciei uma clínica com atendimento, apenas atendimento clínico e internação. No futuro, passou ali 2 anos que eu já estou registrado no conselho, eu incluir também o bloco cirúrgico na minha clínica, eu preciso fazer o quê? A alteração dos meus documentos no conselho. Então, eu lembro vocês que se lá na anotação de RT eu tinha só atendimento clínico e internação diurna, agora eu vou ter que alterar esse documento para atendimento clínico, internação diurna e cirurgia, ok? Certificado de regularidade está fixado em local visível? Então, é esse certificado que garante à sociedade que aquele estabelecimento ele está devidamente regularizado no conselho. Mas lembro vocês que esse certificado ele deve estar condizente com a realidade. O endereço deve estar de acordo, a razão social. Então, os dados ali presentes no certificado, eles devem ser atualizados, caso não estejam. E ele deve ficar em local visível para que a população tenha conhecimento que aquele estabelecimento está regular, que ele atende à legislação, que ele atende às exigências dos órgãos, ok? Documentos da empresa estão disponíveis para apresentação ao fiscal. Então, é importante aqui deixar claro que, sempre que possível, esse responsável técnico acompanhar essa fiscalização. Nós já estamos fazendo fiscalizações por amostragem agendadas, então vai ter caso de entrarmos em contato para fazer um agendamento para uma fiscalização. Mas é importante sempre deixar alguém responsável, estabelecer um protocolo, um procedimento, caso não seja uma fiscalização agendada. Então, se o fiscal chegou a orientar o recepcionista, né, de que o atendimento tem que aguardar o atendimento, a finalização do atendimento para que o fulano de tal receba esse fiscal, então que tem alguém responsável no estabelecimento, na ausência do RT, para receber essa fiscalização. Então, realizar o preenchimento dos referidos campos, conferindo com os dados do registro da empresa. Bom, e tem uma parte também referente ao profissional. Primeiro item aí, ó, os profissionais que trabalham no local possuem registro no conselho? Como eu falei no início, se eu tenho profissionais atuantes no estabelecimento, eles não estão registrados, eles estão exercendo ilegalmente a profissão da medicina veterinária. Então, esse RT deve certificar que todos os profissionais do estabelecimento estão registrados no conselho. O responsável técnico atende às horas definidas em seu contrato? Então, se eu tenho definido lá que são 6 horas semanais, o profissional ele deve prestar o serviço como responsável técnico 6 horas semanais. Ok? Então, é desde verificação dos medicamentos que tem dentro da sala de consultório, se eles estão vencidos ou não. Se eu tenho lá na estocagem de medicamentos controlados, se está sendo feito o controle dessas drogas, fazer essa certificação. Né? Garantir que a temperatura da geladeira está sendo anotada no controle. Então, tudo isso é serviço do RT e que ele deve semanalmente certificar. É comum a gente fiscalizar a clínica veterinária e encontrar, por exemplo, medicamento vencido e o profissional alegar que ele não teve tempo para fazer a verificação. Mas do que adianta eu fazer um ótimo atendimento se o insumo que eu utilizei para vacinar o animal ou para fazer algum tipo de tratamento no animal, ele não tem a eficácia necessária. Pensem nisso. O RT faz anotações no livro frequentemente. Então, para que serve o livro de anotações? Né? Às vezes os profissionais até questionam, mas eu sou RT proprietário na clínica ou no consultório, eu preciso utilizar desse livro. Então, o livro ele deve ser utilizado com o intuito de se precaver, se resguardar para situações ou irregularidades, né? Em um processo ético, por exemplo. Então, o livro, ele certifica que o profissional, ele deu orientação ao fulano para fazer o controle na geladeira de vacinas, que assim que chegar um medicamento controlado, determinada substância, ele deve ser guardado em um local específico. Garantir que o ciclano esteja fazendo o controle das drogas, das medicações que são sujeitas a controle especial, certo? Então, o livro de RT ele serve para certificar esse serviço do RT. E para isso, vocês têm que também distinguir o que é o serviço do RT do atendimento veterinário, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Atendimento veterinário é uma coisa, o serviço do responsável técnico para garantir que a equipe esteja treinada, que o ambiente esteja adequado para atendimento, que os procedimentos estejam padronizados, que os insumos estejam adequados para uso, isso deve ser garantido pelo RT. E eu utilizo o livro com esse intuito. A empresa atende às solicitações técnicas do RT?
Então, nesse caso, o profissional, ele repassa a orientação de que precisa, por exemplo, fazer a manutenção de um equipamento, que precisa implementar, que precisa contratar uma empresa para fazer o plano de gerenciamento de resíduos. Essa empresa está atendendo essas solicitações? O RT verifica frequentemente sobre estrutura física, atende à legislação, se os equipamentos estão adequados, se a estrutura física atende a uma alteração que teve na legislação. Se há padronização dos documentos veterinários, então, se todos os profissionais estão utilizando os mesmos documentos, se eu tenho uma padronização no atendimento, se esse RT coíbe o exercício da profissão por leigos, o que é isso? É eu manter estagiário sozinho, é eu manter um auxiliar sozinho, ou eu repassar conhecimento para pessoas leigas, ok? Em clínicas com internação e hospital, tem permanência de veterinário em tempo integral? Então, isso daqui é um ponto-chave também, ok? Eu tenho que ter um plantonista. Atender o Código de Direito do Consumidor. Então, eu tenho lá o livro disponível, eu tenho propagandas condizentes com a realidade, eu tenho fachada com a prestação de serviço. Então, para isso, eu tenho que ter um básico do conhecimento de direito do consumidor. Atividades de auxiliares e estagiários sejam supervisionados. Tenho capacitação da equipe. Chegou um aparelho novo no estabelecimento. A equipe está capacitada para utilizar aquele aparelho? Por exemplo, o dono comprou um desfibrilador para o estabelecimento. A equipe está capacitada para usar aquele equipamento? Então, a equipe está capacitada com relação ao plano de gerenciamento de resíduos? Então, toda a equipe tem que ter esse conhecimento. Atendimento das normas sanitárias, e aqui incluem o quê? As normas da vigilância sanitária, da Anvisa. Tem implementação de POPs. Então, eu tenho POP para limpeza do consultório, POP para descarte do resíduo X. Então, para que serve um POP? É um procedimento operacional padrão. Para quê? Para que tenha consonância na atuação de todas as pessoas. Então, por exemplo, um POP para esterilização de instrumentais. Como é que é feito? Passo 1, lavar o instrumental assim, assim, assim. Passo 2, secar assim, assim, assim. Passo 3. Para quê? Para que todo mundo faça. Deixar na autoclave por tal tempo. Então, eu tenho que ter esse procedimento operacional padrão se eu quero padronizar a atuação. Se tem medicamentos vencidos, então o profissional está verificando, está orientando sobre isso. Verificação da geladeira de vacina, se ela está adequada, se a armazenagem está adequada, está sendo feita manutenção preventiva dessa geladeira, está sendo feito degelo, se for necessário. Registro de temperatura da geladeira de vacinas está sendo realizado, mas não adianta realizar se não está adequado, tá? Então, uma tabela mínima é 2 vezes no dia fazer a aferição, informar o horário, a temperatura mínima, máxima, a de momento, 0 termômetro. Todas essas orientações estão lá no nosso site, naquele link Boas Práticas, lá nos destaques, ok? Elaboração e implementação do plano de gerenciamento de resíduos, atendimento da legislação de medicamentos controlados, tanto veterinário quanto humano, e se também orienta sobre propaganda abusiva, enganosa. Então, tudo isso que eu listei aqui embaixo são toda aquela atuação do RT que eu falei para vocês anteriormente. E, por fim, uma conclusão, né? Tem requisitos a corrigir ou melhorar, sim ou não? As assinaturas, tanto do profissional quanto do contratante. Então, os campos de assinatura são essenciais para a eficácia da autofiscalização, visto que alerta o profissional e a empresa sobre a realidade. E eu vou e arquivo isso, ok? E aí, lembre-se, no rodapé do checklist vem essa informação. Se respondeu sim para todas as perguntas, certamente sua empresa e profissionais não serão autuados durante uma fiscalização do Conselho. Continue prestando um serviço à sociedade que atenda à legislação, um serviço de qualidade, de proteção à sociedade, de proteção dos tutores. Ok? Lembro vocês que a apresentação de um checklist desse no momento da fiscalização, ele não é necessário. Isso serve para que o profissional e a empresa tenham conhecimento de um roteiro de fiscalização. Mesmo o checklist estando todos marcados como sim, a fiscalização ela vai fazer a fiscalização como de rotina normalmente, ok? Onde vocês encontram esse checklist? Então, o QR Code está aí, o link disponível está aí, mas lá na nossa página inicial, no link destaques, vocês encontram checklist estabelecimento veterinário, é só clicar em download de checklist, que vocês têm acesso a esse checklist para auto-preenchimento. Obrigada. Qualquer dúvida, entre em contato com o Conselho.